Fala pessoal, tudo bem? Eu recebi um artigo de um colega que é assustador o que eu tô vendo. É assustador alguém chegar nessa prova. É muito legal o que esse cara fez. É um grupo de autores de Doha, no Catar, e também da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que eles fizeram o seguinte. Esse artigo está publicado no European Journal of Internal Medicine e é uma carta ao editor. Na verdade, o cara fez um estudo e enviou para o editor como carta ao editor. O que esse cara fez? Esse cara pegou e comparou os artigos mais citados nos últimos meses, que eram de Covid, e comparou com os seus pares que não eram de Covid. Então, o que esses caras basicamente fizeram é o seguinte: eles entraram numa base de dados, identificaram 50 artigos mais citados de Covid até junho de 2020, tá? E tentou achar um parzinho para esses estudos publicados nas mesmas revistas, tá? Então ele pegou 50 artigos mais citados de Covid e pegaram os 50 artigos mais citados de não Covid e comparou a qualidade metodológica desses estudos, tá? O que esse cara desconfiava? É o que eu venho falando aqui há 1 ano e meio, que é muito artigo de Covid é, na verdade, porcaria. Tá? A qualidade metodológica é muito ruim. Eles excluíram estudos de casos, estudos animais, eles pegaram mais estudos da área epidemiológica, estudos de coorte, revisões sistemáticas, ensaios clínicos, ensaios não randomizados e assim por diante. Tá? Então, brevemente, eles encontraram 12% dessa amostra que participou desse estudo de artigos, eram do New England Journal of Medicine, depois de uma revista chamada Radiology, que é de radiologia, e depois do Clinical Infectious Diseases, que é uma revista de infectologia, então não se assusta porque é de Covid, e depois do Journal of Medical Virology, que é de virologia, tá? A maioria dos artigos de Covid estão publicados em revista de fator de impacto acima de 10, ou seja, são revistas muito tops na área, tá? Agora, olha que engraçado, quando você começa a comparar artigos Covid e não Covid. A maioria dos artigos de Covid desses mais citados foram feitos na Ásia, o que não é normal, tá? 74% dos artigos mais citados do mundo foram feitos na Ásia, comparado com 18% das outras doenças. A maioria dos artigos de Covid são publicados em revistas de acesso aberto, você não paga para ler. Aliás, 100% tá? E a maioria dos estudos de Covid, o que eu acho que é legal, não é patrocinado pela indústria, o que também é bom, tá bom? O número de citações, eu estou mexendo aqui, desculpa que eu estou atrás do meu computador. O número de citações das top de Covid, em média, tem 207 citações. E os de não Covid tem 10 citações. Olha o interesse científico e a bomba de citação que tem no Covid. E o Altmetric, que é uma mensuração da popularidade do artigo, em média, dos artigos de Covid é 611, que é altíssimo, e os de não Covid é 20, tá? Então, quer dizer, os artigos Covid ganham muito na exposição. Agora, olha que doideira. 14 estudos não randomizados foram feitos a análise do risco de viés. Em média, os artigos de Covid, 35% deles atingem todos os domínios do risco de viés. Ou seja, são estudos ruins. E os não Covid, 94%. Ou seja, os estudos não randomizados de não Covid são muito melhores do que os de Covid, tá? Os estudos observacionais, que a gente vive metendo pau aqui, os não Covid atingem 100%, ou seja, eles são tecnicamente perfeitos do ponto de vista de risco de viés, enquanto os de Covid atingem apenas 64%. Das revisões sistemáticas e meta-análises, as revisões sistemáticas de Covid atingem 61% do score do risco de viés, e os não Covid, 88%, tá? Ele tem algumas figuras, depois eu vou colocar aqui no Stories para vocês lerem, mas basicamente o que está acontecendo é o seguinte: apesar da gente estar vivendo uma pandemia, os estudos mais populares e mais citados em Covid são, em média, muito piores do que os estudos mais citados e mais valorizados de áreas não Covid. Isso tem várias suposições por que isso pode estar acontecendo. Primeiro, na pressa de publicar, publica de qualquer jeito. Os editores não conseguem ajudar o autor a corrigir.
Os autores não são experts no assunto que fazem. Depois eu vou fazer um estudo, eu vou falar sobre revisão sistemática sobre esse assunto, tá? E parece que, né, a ciência está meio que falhando. A gente está publicando muito mais quantidade do que qualidade, tá? Então, na prática, o que acontece é que a gente tem muita publicação sobre Covid e pouca informação útil para ser utilizada na prática clínica. Os gráficos de ensaios controlados aleatorizados e revisões sistemáticas, que teoricamente são as principais fontes de informação que um clínico deve ter, são simplesmente apavorantes a diferença entre os melhores ensaios controlados aleatorizados e os melhores revisões sistemáticas de Covid e não Covid. Aliás, não são os melhores, são os mais citados, tá? Talvez eles tenham muita citação até porque eles são ruins, porque eles são citados em cartas ao editor e por aí vai, e talvez eles são amplamente divulgados porque são ruins, tá? Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber por quê. Porque um estudo muito ruim, ele tende a ser muito citado e até muito debatido na internet. Então, o Altmetrics e a citação aumenta muito. Mas é um estudo super bacana, super bem desenhado, a ideia é muito boa, para mostrar que o fato de estar publicado não significa absolutamente nada e que a gente precisa ou ter uma leitura muito mais crítica dos nossos artigos ou rever as políticas editoriais ao redor do Covid. O fato da gente ter pressa para acabar a pandemia não justifica a utilização de má pesquisa, tá bom? Super abraço para todo mundo, espero que vocês estejam bem e se cuidem. Tchau, tchau.